Conexão Brasília, Nova Manhã. É o Diego Amorim chegando com a gente direto de Brasília. Bom dia, Diego. Temos convidado, né, Diego? Temos sim, Mauro. Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pela Nova Brasil em todo o país. A gente recebe aqui hoje nos estúdios da Nova Brasil Brasília o Leandro Graz, que é presidente nacional do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e ouvinte da Nova Brasil. Bom dia, Leandro, bem-vindo. Bom dia, Diego, bom dia, Mauro, bom dia, Ana, a todos os ouvintes da Nova Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria nossa para também recebê-lo, Leandro. Vamos começar. O IPHAN está lançando um grande programa e nós vamos ter novidades aqui em primeira mão para os nossos ouvintes. A ideia é, entre outras ações, prestar assistência para moradores de baixa renda dos centros históricos no país. É isso, Leandro? É isso mesmo, Diego. Há muito tempo, desde o início da nossa gestão, a ministra Margarete Menezes vem nos orientando que é preciso chegar onde as pessoas estão, é preciso chegar no Brasil real, no Brasil profundo. E nós sabemos que nos centros históricos brasileiros, que são muitos, as áreas tombadas, há diversas pessoas de baixa renda que não têm recursos próprios para conseguir fazer a manutenção desses imóveis. E por vezes eles ficam abandonados e em péssimas condições. O IPHAN, por outro lado, tem atuado muito na fiscalização, na autuação de alguns desses imóveis, o que, no nosso entendimento, precisa ser modificado. É claro que nós vamos continuar fiscalizando, mas o que nós vamos fazer por essas pessoas? E é nessa lógica que nós temos aí fortalecido uma iniciativa que já estava sendo realizada no IPHAN, mas ainda tímida, muito pontual. Na época, o arquiteto responsável, nosso técnico Paulo, chamava e chama ainda esse projeto de canteiro modelo de conservação. Nós estamos juntando esta ação, que é a assistência técnica na casa de pessoas vulneráveis, com outras ações e lançando aí muito em breve, com o apoio da nossa querida ministra, um programa que a gente vai denominar de Patrimônio Cidadão. Ou seja, a gente vai começar a olhar por aquelas pessoas que realmente precisam, que moram nessas áreas tombadas e que muitas vezes não receberam o apoio do Estado. Então nós entramos com assistência na casa delas, mudando a fachada, o telhado, restaurando, reformando, às vezes a parte hidráulica ou elétrica, em parceria com as universidades. Então também é um processo de formação, de educação patrimonial que nós estamos fazendo dentro dessas áreas que precisam muito do apoio do governo. Legal. Já tem cidades escolhidas para esse início de projeto? Nós já temos o projeto em curso em várias cidades. Hoje nós estamos aí com quase 20 cidades. Tá. Chapuri, no Acre, por exemplo. Laranjeiras, em Sergipe. Também algumas capitais, como Salvador, São Luís. Cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, Cerro, Diamantina. Nós estamos chegando em todas essas áreas onde há segmentos da população vulneráveis e que precisam e têm direito a essa chamada assistência técnica gratuita. Interessante isso, né, presidente? Porque é um olhar que vai para além da estrutura física daquele espaço, né? Tá olhando para as pessoas que ali residem. Exatamente. Nós queremos não só fazer com que a residência, a moradia dessas pessoas fique melhor, mas estamos cruzando também outras ações. Ou seja, nós temos, por exemplo, em Laranjeiras, Sergipe, além desses moradores, que são quase 90% da população de baixa renda, ou seja, de todas as pessoas que moram no Centro Histórico de Laranjeiras, 90% ganham até 3 salários mínimos. Estamos também ali atuando, por exemplo, no fomento, no apoio ao patrimônio imaterial. Lá a gente tem a renda irlandesa, que é patrimônio imaterial brasileiro. Tem várias mulheres que vivem da renda, que vivem do artesanato. Então, por exemplo, além das casas que nós estamos entrando para restaurar, para reformar, há também incentivo à cultura local. Estamos fazendo projetos de educação patrimonial junto com a prefeitura, melhorando a informação para aquelas pessoas que querem fazer intervenção nos seus imóveis. Porque às vezes o morador ou empreendedor de centro histórico, ele quer melhorar a sua edificação, quer melhorar o seu bem, mas não sabe até onde ele pode ir. Porque é preciso conservar e preservar também as características do local, porque aquilo foi tombado justamente porque tem uma identidade, porque tem uma história, e isso não pode se perder. Às vezes quer fazer uma intervenção que não é adequada, e o IPHAN, além de fiscalizar, ele tem que educar, tem que orientar, fazer a prevenção também adequada. Muito bem. Então, em primeira mão aqui para o nosso ouvinte da Nova Brasil, o nome desse programa que o IPHAN está lançando, então vai se chamar Patrimônio Cidadão. É isso, né, presidente? Isso. Nós estamos já, com o apoio da ministra Margarete Menezes, analisando aí o calendário, né, o cronograma, para que a gente possa fazer a demonstração, o anúncio dessa agenda, porque, na verdade, esse programa, que nós estamos assim chamando, ele é um conjunto de ações. Além da assistência técnica, do fomento à cultura local, nós estamos envolvendo ali algumas iniciativas de prevenção aos efeitos climáticos. O IPHAN ontem, inclusive, fez a primeira rodada de diálogos, e isso vai durar 3 anos, para orientar gestores municipais, gestores locais, a trabalharem as suas cidades para receberem, para, de alguma maneira, lidarem
com esses eventos climáticos. Isso não envolve só patrimônio na veia, digamos assim, apenas as questões relacionadas à preservação do conjunto. Tem a ver com resiliência urbana, com saneamento, tem a ver com acesso a outros direitos. Então, a gente está acoplando várias ações do IPHAN que dizem respeito a pessoas vulneráveis que vivem em centros históricos nesse escopo, que é uma marca de gestão que tem a ver com a nova proposta do Ministério da Cultura também, de chegar aos territórios, chegar a essas regiões mais afastadas do Brasil. Muito bem. Mauro? Presidente Leandro Graz, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria fazer uma pergunta sobre um outro patrimônio histórico e artístico do Brasil que foi depredado nos atos golpistas de 8 de janeiro. Passados mais de 9 meses, em que ponto estamos aí da recuperação de tudo que foi depredado do nosso patrimônio naqueles atos? Mauro, essa foi sem dúvida uma das maiores ou a maior tragédia que o Brasil já viveu no que diz respeito a um crime contra o patrimônio cultural. Quando houve os atos do 8 de janeiro, eu tinha acabado de assumir ali o IPHAN, a convite da ministra, e ela mesma se envolveu muito naquele momento na lógica de identificar, saber o que houve, né? A gente poder mapear os danos. O IPHAN foi muito importante, produziu 2 relatórios sobre o que havia acontecido, né? Tanto os danos naquilo que a gente chama de bens imóveis, que são as edificações, ou seja, os palácios. Então nós temos ali o conjunto tombado da Praça dos Três Poderes e muita coisa foi destruída, mas já foi recuperada. Então toda essa parte de vidraças, a estrutura física, os mármores, o próprio plenário do STF, que nós estamos aí acompanhando, foi devidamente recuperado. Então, isso foi praticamente 100%, aquilo que a gente chama de danos aos bens imóveis. Nós tivemos danos aos chamados bens integrados, painéis, algumas peças que estão acopladas a esses edifícios. Também, a maior parte, praticamente tudo foi recuperado. Os painéis de alto vulcão, aqueles que estavam ali na Câmara, no Senado, inclusive tem uma equipe incrível que trabalha lá, precisa ser parabenizada por isso. E nós temos os chamados bens móveis. O que são os bens móveis? São obras de arte, são peças, esculturas, painéis, quadros que foram bastante danificados. Boa parte disso já foi restaurada. Uma outra parte não foi possível ser restaurada. São alguns presentes que os ministros receberam, os parlamentares receberam, o próprio presidente da República ao longo do tempo, alguns vasos que se quebraram em muitos pedaços, não foi possível recuperá-los. Agora, existem algumas peças que ainda estão sendo restauradas. O famoso relógio. Nós temos a peça do Palácio do Planalto. Do Palácio do Planalto. Nós temos ali o quadro de Didi Cavalcante. Essas peças estão em processo de restauração. E, então, logo em breve também, nós vamos ter aí uma intensificação desses restauros, né, numa parceria da Presidência da República com o IPHAN. A gente já chegou a falar disso em outras oportunidades, com a Universidade Federal de Pelotas. Muito em breve aí a presidência vai anunciar junto conosco essa ação para recuperar o que ainda sobrou e pode ser recuperado. Ou seja, sucesso, né, êxito nessa recuperação. O Brasil, além de demonstrar que tem capacidade de recuperar os seus bens culturais, demonstrou também soberania, demonstrou que tem um corpo técnico muito qualificado nos 3 poderes para lidar com esse tipo de situação. E mais ainda, além do dano físico que foi devidamente sanado, a gente demonstrou solidez democrática, né, que além de um crime contra o patrimônio, foi uma tentativa de golpe de Estado. O que o 8 de janeiro representou para o IPHAN, presidente? Mudou muito o que vocês estavam planejando naquele início de ano? Potencializou, intensificou? O que foi o 8 de janeiro para vocês? Foi um grande desafio para o IPHAN, porque o IPHAN tem 86 anos de idade, é uma instituição muito importante, passou aí vários governos, conseguiu resistir aos últimos 4 anos, houve um processo muito complicado dentro do IPHAN de desvalorização, de enfraquecimento até do orçamento do órgão. E o 8 de janeiro trouxe esse desafio, mas ao mesmo tempo permitiu que os técnicos do órgão, os seus servidores, atestassem mais uma vez a sua capacidade, a sua força, a sua competência, não só do próprio IPHAN, mas de todas essas pessoas, esses profissionais que trabalham com cultura, que trabalham com arte, que trabalham com restauro, que fazem esse patrimônio cultural brasileiro permanecer de pé. Ontem a gente teve o encerramento da CPMI do 8 de janeiro lá no Congresso Nacional, com a aprovação do relatório da senadora Elisiane Gama. Qual a avaliação que o senhor faz, presidente? Eu acredito que o trabalho da CPMI foi muito importante. Parabenizo aqui todos os senadores, deputados que participaram desta comissão. O relatório ontem encaminhado pela senadora Elisiane aponta uma série de situações que agora vão ser devidamente tratadas pelo sistema de justiça. No que tange a nossa área, a área da cultura, creio que ficou claro que não foi algo
aleatório. Houve, de fato, uma organização criminosa que atuou para destruir o patrimônio cultural brasileiro. E isso está constando também no relatório. Isso foi devidamente deliberado, foi pensado. Até quando a gente observou, e isso está nos nossos relatórios de danos, o que foi ali destruído, a forma como foi destruído, não era coisa de amador, quero dizer. Não era coisa de gente que não sabia o que estava fazendo. Não era uma mera pedrada ou alguma marretada. Ali alguns equipamentos usados foram equipamentos realmente levados para aquela área para justamente destruir o que era possível destruir. Portanto, agora é aguardar os próximos passos, mas registrar aqui mais uma vez o bom trabalho dos parlamentares. Presidente, para a gente encerrar a nossa conversa aqui na Nova Brasil, assim que o 8 de janeiro ocorreu, nos dias seguintes, o governo anunciou, e o IPHAN teve uma participação nisso, a criação de um Museu da Democracia. Qual a participação do Instituto nesse processo e em que pé que está isso, por gentileza? Essa, sem dúvida, vai ser uma grande entrega da ministra Margarete Menezes. Logo depois do 8 de janeiro, ela mesma sinalizou a importância de se ter um espaço em que os valores da democracia, e nós estamos falando de coisas abstratas, estamos falando da liberdade, estamos falando da igualdade, estamos falando da cidadania das pessoas, acima de tudo, quando a gente fala de democracia. E ela quis, e isso está agora saindo do papel, que houvesse a construção de um espaço. Esse espaço, ele não é só um espaço físico, ele vai irradiar para o Brasil inteiro, através de várias experiências, através de várias propostas didáticas, pedagógicas. Então, esse é um projeto liderado pelo Ministério da Cultura, especificamente sob a liderança da Subsecretaria de Equipamentos Culturais. A nossa subsecretária Cecília tem feito um grande trabalho. O Instituto Brasileiro de Museus também participa dessa construção e o IPHAN, por consequência. Além de apoiar a elaboração do projeto, nós, por tratarmos de uma área tombada, que é aqui a área de Brasília, nós vamos também acompanhar a execução da obra, certamente, né, todas as fases. Mas essa, sem dúvida, vai ser uma grande entrega que, para além do espaço, como eu disse, vai permitir que no Brasil todo a gente possa irradiar esses valores e fazer aí parcerias com escolas, com universidades, com outros espaços culturais. Muito bem. Será aqui em Brasília, no Eixo Monumental, não é isso, presidente? Há um espaço, um terreno que é da União, ali próximo ao Teatro Nacional, então, previamente, é o que está definido para que o museu seja construído, exatamente ali ao lado do Teatro Nacional. Legal. Leandro Graz, presidente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Diego, até a próxima. Mauro. Muito obrigado, Diego Amorim, muito obrigado ao Leandro Graz. São 7 horas e 23 minutos.